E aí, minha turma HDW05, Grande Márcio, Júlio César e Júlio César, Josildo, Stephanie, Paulo Henrique, entre outros, Wesley. Vocês estão fazendo falta. É muito bom estar nas tardes de sábado com vocês. E eu sempre tenho o hábito de comentar isso. Então, me preocupo com o futuro de vocês sabem disso, eu sempre comento que até o prédio, o maior prédio do mundo, ele começa de onde? Ele começa do chão. Então, para que vocês sejam cada vez maiores, vocês atingem os seus objetivos, vocês têm que continuar estudando, tá, turma? Então, vocês precisam estar lá estudando. Esse negócio de pandemia não, é pegar no livro, estudar. O conhecimento não cai do céu. Vocês precisam estar estudando, sempre evoluindo, principalmente por serem profissionais, ou futuros profissionais da área de TI. Ok? Então, vamos lá, galera, vamos pegar firme e forte. Eu estou sentindo alguns de vocês meio dispersos, tá? Então, estou chegando junto, dando suporte para vocês, tirando dúvida. Alguns estão vindo conversar comigo. Então, eu quero que vocês cheguem perto mesmo. Vamos lá, vamos comer esse material. No nosso último conteúdo online, nós estudamos IP estático e IP dinâmico. Vimos também a parte relacionada ao funcionamento de um DHCP, vimos sobre NAT, todo o conteúdo importante para que você faça a configuração do equipamento. E que equipamento eu estou me referindo? A roteadores, a um access point, a um repetidor. Se você pegar um equipamento com MikroTik, você precisa desse tipo de conhecimento. Mas para por aí? Não para por aí. Você precisa de muito mais. Por isso, esse conteúdo online ele é uma sequência que precisa ser vista constantemente por vocês e estudada através do livro. Vocês vão pegar o material de vocês, vão abrir o livro na página 255 até a 256, então 255 até a 256, pouca coisa. Vai abordar o assunto chamado de máscara de rede e gateway. Então, lê esse conteúdo, só após ler, aí vocês continuam nesse vídeo. Aí eu vou dar uma palhinha para vocês do último conteúdo e embalo no conteúdo atual. E vão cair de pau nesse vídeo. Professor, me lembre por que eu devo estudar o DHCP? Porque quando falamos em redes, existem alguns recursos que são utilizados e facilitam muito a nossa vida. Mas nem sempre a gente percebe isso. E um deles é o protocolo DHCP. Quando você pega a palavra DHCP e traduz ela em português, quer dizer protocolo de configuração dinâmica de endereços de rede. Ou seja, traduza, é um protocolo utilizado em redes de computadores que permitem que as máquinas elas obtenham um endereço IP de forma automática. Então, em casa, por exemplo, quando vocês chegam, pega o celularzinho de vocês lá, o seu smartphone, seu tablet, seu notebook e conseguem conectar na internet, foi porque algum equipamento na sua rede distribuiu o IP para ele de forma automática. E nesse equipamento tem o DHCP ativado. Então o protocolo DHCP faz exatamente isso. Ele é capaz de distribuir automaticamente endereços de IP diferentes a todos os computadores ou equipamentos, os ativos de rede, né? E essa distribuição é feita em um intervalo pré-definido e configurado no servidor. Sempre que uma das máquinas for desconectadas, o IP vai ficar livre para ser usado em outro equipamento. Então, basicamente, vamos resumir da seguinte forma, tá? Como é que funciona o modelo? Quando o cliente, que é um seu computador, o tablet, tá? Qualquer equipamento. Então, quando o cliente conecta-se à rede, ele envia um pacote
que vai passar pelo switch, chegando até o servidor DHCP. Esse servidor DHCP pode ter um sistema Windows ou um Linux instalado, se for um servidor. Se for um roteador, não tem problema. Dentro do roteador tem o protocolo DHCP. Então pode ter num servidor computador com um desses dois sistemas operacionais instalados ou um roteador. Mas o cliente faz a solicitação o servidor DHCP. Isso é feito de forma automática, tá bom? O servidor DHCP gerencia uma faixa fixa de IPs disponíveis juntamente com as informações e parâmetros como gateway, que será estudado, nome de domínio, DNS, escopo, de qual IP até qual IP. Então, tudo isso está dentro do DHCP. Então, ele manda todas essas informações. Então, quando esse servidor recebe esse pedido, ele recebeu o pedido, ele entrega um desses endereços para configuração do cliente. Basicamente, turma, o DHCP ele opera em três formas. Uma chamada de automática, uma chamada de dinâmica e uma chamada de manual. Na automática, uma quantidade de endereços IPs, ou seja, dentro de uma faixa, é definida para ser utilizada na rede. E aí, nesse caso, sempre que um dos computadores de uma rede solicitar conexão com ela, um desses IPs será designado para essa máquina. Então, ele vai trabalhar dessa forma. Na dinâmica, o procedimento é bem parecido, como é efetuado pela automática. Porém, a conexão do computador com um determinado IP é limitado por um período de tempo pré-configurado que pode variar conforme o administrador da rede. Então, ele trabalha da mesma forma, só que eu dou um tempo de vida para o IP. E no manual, o DHCP ele aloca um endereço IP conforme um valor do MAC. Ou seja, o que é o MAC? O MAC é o endereço fixo da minha placa de rede. Tá? Então, na configuração manual, eu vou ter que cadastrar lá no DHCP o endereço MAC e ele vai atribuir o IP a esse MAC. Então, ele trabalha de três formas. E por que eu preciso saber disso? Porque nós iremos configurar os roteadores. Na prática, nós iremos configurar ele de forma automática, onde ele vai gerenciar o escopo, e vamos fazer ele de forma manual. E na forma manual, nós vamos cadastrar os equipamentos que vão entrar na sua rede. Exemplo, você diz assim: professor, na minha casa eu quero que só entre o smartphone, o meu, o da minha esposa, o da minha mãe e o do meu pai. Só nós quatro. Não quero que mais nenhum equipamento, mesmo que tenha senha, não conecte. Então, eu posso trabalhar o DHCP utilizando esses métodos. Nesse caso, para solucionar o problema que eu estou comentando, de forma manual. Professor, mas para receber o DHCP, o computador, ele tem que estar marcado de que forma? Ele tem que estar marcado como obter endereço IP automaticamente e obter endereço DNS automaticamente. Ou seja, o IP tem que estar dinâmico para que o DHCP funcione, tá? Mas vamos imaginar da seguinte forma. Vamos imaginar que nós estamos fazendo uma rede na sala, composto por alguns equipamentos, celulares, tablets, tá? E eu não configurei o DHCP, mas quero ter acesso à internet nesses equipamentos. Então, o que vai acontecer? Se eu não tenho um DHCP ativado, nós vamos ter que atribuir o IP de forma manual, ou seja, de forma estática. Então, eu preciso daquele conhecimento das faixas de IPs, né, que vocês lembrem as classes A, B e C, e quais são as suas faixas que podem ser utilizadas. E uma vez feito isso, eu vou partir para aqui, ó. Eu vou atribuir o endereço IP, vou atribuir a máscara
e vou atribuir o gateway. Mas o que é o gateway? Já que estudamos sobre o endereço IP, vamos mastigar um pouco mais sobre máscara. Mas o que é o gateway? O gateway pode ser traduzido como porta de entrada. O gateway pode ser um PC com 2 ou até mais placas de redes, ou um dispositivo dedicado utilizado para unir duas redes. Existem vários possíveis usos possíveis para você utilizar um gateway. Desde você interligar duas redes que utilizam protocolos diferentes, até compartilhar conexão com a internet entre várias estações. O endereço do gateway deve ser informado nas propriedades da placa de rede, tá? E é possível você também configurar esse gateway em um servidor DHCP. Ou seja, de forma geral, ele permite a passagem de dados entre computadores, celulares, notebooks, tablets. Então, o gateway, normalmente numa rede, ele é o seu roteador. É o dispositivo que recebe a internet e distribui para os demais equipamentos. Professor, se eu tivesse um modem e o roteador, quem seria o gateway? Seria o seu modem, se for ele que está recebendo a internet, tá? Mas se eu pego a internet dele, conecto ele aqui para o roteador e os equipamentos se conectam à internet, e a partir desse roteador, o gateway da sua rede é esse equipamento. Então, o que aconteceu na configuração? Eu apontei o endereço IP aqui exatamente do roteador, porque ele é o equipamento aqui na nossa rede que está distribuindo a internet. Então, o gateway é exatamente o equipamento que está distribuindo a internet para a gente na nossa rede. Então, por exemplo, vamos imaginar essa rede que eu vou demonstrar para vocês. Eu posso ter dentro da mesma rede mais de um gateway, ok? Então vamos imaginar que eu tenho 3 computadores, todos com impressoras de rede. Se eles são impressoras de rede, significa que eles vão precisar também receber um IP. E se eles vão receber o IP, aí você vai decidir se vai fazer manualmente ou se vocês vão configurar o DHCP. Vamos imaginar que, como tem muitos equipamentos para vocês configurarem, vocês acabaram não percebendo e colocaram o mesmo IP para mais de um equipamento. Exemplo, observe que eu coloquei o IP 192.168.1.14 para esse computador e não percebi que porque eu posso atribuir estático e dinâmico. Certo? Posso atribuir estático e dinâmico. Então vamos imaginar que alguns computadores estão recebendo por DHCP e outros estão recebendo de forma estática, ou seja, eu estou digitando. Eu não percebi, fui lá no smartphone e atribuí o IP 192.168.1.14. Lembrando que isso é uma faixa de IP classe C, logo os 3 primeiros são fixos, mudando apenas o último dígito. Então, fixou os 3 primeiros, só mudou o último. Aí eu vou e coloco lá 14. E aí o que vai acontecer? Eu coloquei o IP 192.168.1.14 para um smartphone que eu tenho. E, por coincidência, é o mesmo IP que o DHCP que tem nesse roteador jogou para esse computador. O que vai acontecer, professor? Vai acontecer o seguinte, meu amigo. Vai acontecer um conflito de IP. Então vai começar a aparecer uma mensagem aqui nesse micro e no smartphone dizendo o seguinte: o Windows detectou um conflito de endereço IP. Outro computador dessa rede tem o mesmo endereço IP desse computador. E aí você faz, caraca, professor, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer, meu amigo, é que esse computador e nem esse smartphone aqui vai entrar mais na internet, não. Vai começar a dar problema.
ele não vai conseguir, por exemplo, acessar alguma determinada parte da rede, porque ou o DHCP não atribuiu de forma correta, ou o cara atribuiu estaticamente um IP que já existia na rede. Então, por isso que está... E como eu vou corrigir isso com vocês? Vou resolver isso da seguinte forma: eu vou redefinir as configurações do protocolo TCP/IP. Por isso é importante vocês olharem o conteúdo dos últimos últimos vídeos que foram passados aqui, para que vocês estejam por dentro de cada assunto. Então, tanto posso mexer nas configurações do protocolo TCP/IP, como eu posso ir no prompt de comando e trabalhar comandos de redes para solucionar esse problema. E é aí que está a sacada do negócio, pessoal. Nós vamos estudar na prática como soluciona esse problema. Vamos criá-lo e vamos solucioná-lo, tá? Para quem tem computador em casa, seja PC, notebook, eu quero que você faça o seguinte: vamos descobrir quem é o gateway da sua rede, tá? Então, o sistema operacional que eu estou ilustrando aqui é o Windows 10, mas os mesmos passos servem para o Windows 7. Olha o que você vai fazer. Vou começar daqui, tá? Da esquerda para a direita. Quando você vê esse computadorzinho, ele está representando que seu micro está conectado na rede, tá? Ou seja, está ligado na internet. Então você vai dar um clique com o botão direito do mouse nele, vai abrir essa janelinha, você vai clicar em abrir as configurações de rede, logo em seguida ele vai abrir essa tela. Vocês vão clicar para mim em exibir as propriedades da rede, e a próxima tela que ele vai aparecer é essa daqui, onde ele vai mostrar algumas coisas que nós estudamos até aqui. Por exemplo, o endereço físico da sua placa de rede, o MAC. Aí tem DHCP na sua rede? Ele vai dizer se tem. Se tem, ele vai mostrar para mim aqui nessa listagem o gateway um pouco mais embaixo. Vai mostrar qual é o seu IP. Então, essa é a forma de vocês verem, uma das formas de vocês verem o gateway da sua rede. Professor, mas eu não tenho computador. Não tem problema não. Eu fiz o seguinte. Esse aqui é a tela do meu smartphone, tá? Então, por exemplo, o que eu peguei aqui, ó? Vamos imaginar o seguinte item. Eu vou lá em configurações. Aí vai abrir isso aqui. Isso é um smartphone Android. Eu vou dar um clique em rede internet. Quando eu clicar em rede internet, ele abre essa segunda tela, onde ele me mostra a parte de Wi-Fi, rede móveis. E aí eu vou clicar em Wi-Fi. Logo quando eu clicar em Wi-Fi, ele me mostra o Wi-Fi que eu estou conectado, tá? E aí eu estou conectado nesse Wi-Fi nesse momento. O que eu faço? Clico nesse parafusozinho, que ele me mostra a parte avançada das configurações do Wi-Fi. E aí eu vou conseguir enxergar, ó, endereço MAC, ou seja, qual é o endereço da placa de rede do seu smartphone. Qual é o IP que está nesse momento? Qual é o IP do roteador do professor nesse momento? Esse aqui, ó. Qual é a máscara de rede desse IP? Essa daqui. Qual é o DNS? Qual velocidade está se conectando? Bacana? E aí, turma, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Abordamos simulações práticas relacionadas a gateway e relacionados a conflito dentro da rede. Então acabou que o tempo ficou curto para abordar máscara. Então, no nosso próximo conteúdo online, iremos trabalhar máscara e DNS. Continuamos essa parte de configuração de roteamento, de roteadores, equipamentos de rede. Então, continua assistindo, continua acompanhando, pega o material, lê, aborda o professor no grupo, tira suas dúvidas. Estamos aí. Vocês podem contar comigo por que der e vier. Então, turma da HDW05, olha o que vocês vão fazer para mim. Vão responder as questões do A ao E. O A até a questão D são teorias,
né? Aborda bastante coisa da parte teórica, visto nesse conteúdo. A letra E, você vê que é bem interessante, é relacionado ao nosso último slides, onde eu mostrei para vocês como é que vocês veem o IP, o MAC, o DHCP no seu computador ou no seu Android. Então vocês vão capturar para mim essas informações e vão colocar na atividade de vocês. É a letra E. O Bolota colocando em prática aquele slide, tá? Então quero todos fazendo da nossa turma HDW05. E nada de ninguém se esconder, viu? Todo mundo tirando dúvidas. Feito isso, envia para os 2 e-mails listados aqui abaixo. Conto com vocês no próximo conteúdo online e foi bom estar com vocês. Valeu, turma!